Então, pessoal, hoje a gente encerra o assunto, amarra o assunto problemas ambientais contemporâneos. Tenho aí o Luan que vai me auxiliar passando os slides. Então, pode passar, Luan. Para começar, na aula anterior, que a gente estava falando dos biomas brasileiros e dos problemas ambientais que cada um deles enfrenta, eu mostrei uma imagem para vocês, mas aquela imagem não era do Cerrado. Era uma imagem da Caatinga, né? Então, eu falei para vocês que iria corrigir e mostrar nessa aula, então tá aí. Desculpe o erro. Bem-vinda, Jamile. Então, essas são imagens do Cerrado, tá? Aquele bioma mais seco que fica lá meio próximo da região amazônica, mas com características diferentes. O animal típico da região, a anta, né? Tenho aqui um ambiente com poucas árvores ou com as árvores mais espaçadas umas das outras e uma região um pouquinho mais seca, onde o fogo, que é tão ruim lá na região amazônica, aqui nessa região ele é controladamente bem-vindo. Tô me lembrando a savana de bioma. Lembra a savana, isso. Lembra as savanas africanas, exatamente. Então tá aí nosso errinho corrigido da aula anterior. Pode passar, Luan. Então agora a gente vai fazer a devolutiva da atividade de vocês lá no Google Forms, que era uma atividade simples, né? Eu havia escrito algumas afirmações e vocês deveriam assinalar as afirmações corretas ou aquelas que correspondem a informações corretas. Então, a gente vai passar rapidamente por elas aqui, belezinha? Então, as afirmações, a primeira afirmação é: os problemas ambientais afetam todo o nosso planeta, causando consequências graves na fauna, na flora, no solo, nas águas, no ar, entre outros. Super tranquilo, né? Essa daí é uma afirmação tranquilinha. Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocadas pela ação humana. Também super tranquilo. A gente sabe que a Amazônia não é uma região que naturalmente sofre com queimadas, né, ou queimadas de ação natural, não acontece na região amazônica. A região amazônica, toda vez que a gente ouve falar de queimada, de alguma forma ela foi provocada por uma ação humana, por interferência no ambiente, ao contrário de ambientes mais secos. A terceira afirmação: o ambiente pampa é tipo de regiões com baixo índice de chuvas e sua vegetação consiste em árvores baixas, arbustos e cactáceas. Cactos, né? Aquelas plantas que as folhas se modificaram em espinhos e elas conseguem reter bastante água. Estendem-se pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas. Essa é uma afirmação falsa. Qual é a região que corresponde aos Pampas? Ou ao Pampa? Rio Grande do Sul. A região do Sul, os Campos Sulinos, exatamente. Uma região mais formada por gramíneas, né? O que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Então, a fertilidade do solo da floresta amazônica, ela é proveniente das folhas das árvores que caem, ou dos seres vivos que moram lá, né, que habitam a região, eles morrem e o processo de decomposição acaba fazendo com que esses nutrientes aumentem a fertilidade do solo. Então, é um sistema, na questão fertilidade, e nesse sentido específico, autossuficiente. Lógico que tem nutrientes vindo de outras regiões, como a gente viu naquele documentário lá, quando a gente estava na escola. Sobre o Cerrado,
a expansão agropecuária tem sido o motor central da devastação dos ecossistemas e dos biomas brasileiros. O desmatamento cresce à medida que aumentam as demandas por produtos agrícolas e pecuários, sendo necessário converter a vegetação natural em áreas de lavoura e pastagem. A região do Cerrado é uma região onde, principalmente a plantação de soja domina e cada vez domina mais a região, né? E soja é um produto bem quisto aí no mundo inteiro, principalmente em regiões onde o consumo de carne é menor, né? Nem todos os países consomem carne como a gente, então esse consumo de soja o produto soja é um produto muito bem quisto por outros países. A gente que não tem tanto costume de tomar leite de soja ou comer produtos à base de soja, tantos produtos, né? Então essa região ela está sendo dominada por essa prática. Então precisa desmatar, tirar a vegetação natural, ou precisa não, estão convertendo a vegetação natural para essas áreas de lavoura e pastagem. Isso também é uma afirmação verdadeira. Pode passar, Luan. O bioma Caatinga está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa 63% do território estadual. As suas paisagens se caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de formações florestais e arbustivas, arbustos, árvores pequenas. Então, vamos lá. Uma afirmação falsa, que a gente sabe que a Caatinga é o bioma de qual região do país? Uma pergunta, não vi. Qual a região do país que predominantemente tem o bioma Caatinga? Aí. Nordeste? O Nordeste, né? É a região mais seca. É aquela paisagem que lembra um pouco mais uma região mais desértica, né? Com não tanta biodiversidade, não tantas cores. É uma região um pouco mais aparentemente sofrida, né? A paisagem não é tão exuberante quanto a da floresta amazônica ou da Mata Atlântica, né? Não tem aquela biodiversidade à vista. E vamos lá? Em geral, a prática da queima está associada ao desmatamento, constituindo-se em grande vetor de devastação dos biomas. Tranquilinho, né? Queimada geralmente é associada e é um grande problema para os biomas, tirando, né, o cerrado, que descontroladamente se torna um problema, mas algumas plantas até precisam dessa questão do fogo para a sobrevivência. Então, eu tenho os problemas não ambientais afetam todo o nosso planeta, causando consequências graves na fauna, flora, solo, água, ar, entre outros. Algum problema não ambiental? Existe algum problema que não seja ambiental? Hein? Não. Não, né? Acho que não. Direto ou indiretamente, todas as ações do homem, ou todas as ações, elas influenciam diretamente no meio ambiente, né? Então, é uma afirmação falsa. O uso da floresta úmida para a agricultura, normalmente envolvendo desmatamento, altera radicalmente as características ecológicas, tais como a vegetação, solo, ciclo de nutrientes e diversidade das espécies. Floresta úmida é, por exemplo, a floresta amazônica. Floresta amazônica é uma floresta úmida. E uma outra característica é, quando a floresta amazônica é desmatada, a forma que ela tem de defesa, de um modo geral, é se tornar um terreno um pouco mais desértico, mais parecido com o deserto. Então, se a gente perder a floresta amazônica, ou parte dela,
essa recuperação natural demoraria muitos anos, e se não for feito um trabalho, a região desmatada se torna desértica, porque ela não vai ter aquela questão das folhas e dos animais que vivem naquela região se decomporem, né, após a morte e nutrir as árvores que estão crescendo. Então, esse ciclo é interrompido. Os animais da floresta amazônica não estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas, provocadas pela ação humana, pois são benéficas para o bioma. Também não há nem o que discutir, né? Falsa. Pode passar. A Amazônia, menor bioma do Brasil, é constituído de floresta equatorial, associada ao clima quente e úmido da região. A pequena vegetação deve-se principalmente, né, eu acho que a alimentação ali, do seu próprio material orgânico, o que torna esse bioma extremamente sensível à ação antrópica. Falsa por quê? Qual parte da afirmação nos mostra que ela é falsa? Porque está escrito que é o menor A parte que bioma. fala que ela é o Menor, né? Aham. É o maior. É o maior, né? Um dos mais biodiversos também. O menor a gente poderia trazer lá os campos sulinos, né? Os pampas. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Sem dúvida. E esta afirmação vai ser norte para essa aula de hoje. Tá? O desmatamento ou os problemas ambientais afetando as outras áreas da nossa vida. A Caatinga tem como um dos problemas ambientais mais urgentes o desmatamento, por conta da exuberância de suas florestas densas. Então, como é que é a característica da Caatinga mesmo? Como é que ela é? Mais seco, seca. deserto. Mais seco, né? Não tem floresta. Floresta densa é aquela floresta fechada, que faz aquela visão panorâmica, uma visão aérea. Ela não tem, você não consegue ver dentro dela, né? A copa das árvores acaba tampando. Então, afirmação falsa. Os pampas, maior bioma do Brasil, é constituído de floresta equatorial, associada ao clima quente e úmido da região. A exuberância da vegetação deve-se principalmente ao seu próprio material orgânico, o que torna esse bioma extremamente sensível à ação antrópica. Então, vamos lá. Pampa, maior bioma do Brasil? Não, né? Não. Não. E quem é que faz esse processo aqui, ó? A exuberância da vegetação deve-se principalmente ao seu próprio material orgânico, o que torna esse bioma extremamente sensível à ação antrópica. Que bioma que faz isso? A floresta amazônica. A floresta amazônica. Muito bom. Pode passar. Fernanda, por favor, identifique-se no chat. Vamos lá. Bioma Mata Atlântica é constituído por um conjunto de formações florestais, ecossistemas associados, que originalmente se estendia por 17 estados brasileiros. Mesmo reduzido e fragmentado, estima-se que esse bioma abrigue cerca de 35% das espécies vegetais existentes no Brasil, incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção. Então, Mata Atlântica, né, o bioma que percorre a região litorânea era muito maior, mas agora levantando hipótese aí, por que ele foi fragmentado? Ou quando esse desmatamento e essa fragmentação começou, na opinião de vocês? Levantem uma hipótese aí para mim. Pelos minérios, tudo que a Amazônia tem? Uma possibilidade. Mas em que momento isso começou? Poxa, aí você me pegou. Calma, você tipo 1800. fragmentado?
Não chuta a data. Pensa na costa brasileira da praia bonitinha lá. Em que momento esse bioma que contorna o nosso litoral começa a ser desmatado e fragmentado? Em que momento da nossa história? Com a quando chegada das pessoas na praia. Alguém falou aí? Repete. Com a chegada Eu dos ouvi humanos na praia. com a chegada dos portugueses, né? Dos europeus que vieram para cá. Foi o primeiro bioma que eles tiveram contato. Então, para poder se estabelecer, eles começaram a se estabelecer nessas regiões litorâneas. Olha, Então, o bioma começou a ser... O desmatamento do Brasil começou do litoral para dentro. Então isso vem desde da colonização aqui no Brasil, professor? Exatamente. O primeiro bioma a sofrer ataque, né, ou desmatamento, é a Mata Atlântica. Porque foi o primeiro que eles viram. E depois foi indo para dentro da região. O desmatamento começou da região litorânea para dentro. O português chegou, eles já começaram a derrubar a árvore, começaram né, se estabelecer, fazer as suas construções, expandir e multiplicar, né, dominar o território. Então, por isso a floresta amazônica é o bioma que sofre ataque há mais tempo. E os portugueses não tinham uma visão sustentável. Não temos ainda, né, mas estão caminhando. As ações da agropecuária não podem ser consideradas um problema ambiental, uma vez que é ela quem fornece alimentos à população. Então, uma afirmação falsa também, né? Porque para produzir alimento eu preciso, acredita-se que haja necessidade de desmatamento para aumentar a quantidade de pasto, aumentar a produtividade. Em geral, a prática da queima está associada ao enriquecimento, constituindo-se um grave vetor de crescimento dos biomas. Então, queimada faz algum bioma crescer? Eu vou tirar o cerrado. Não, né? Não, né? Queimar para enriquecer, tudo bem. Mas ele não é um vetor de crescimento. A Amazônia, maior bioma do Brasil, é constituído da floresta equatorial, associado ao clima quente e úmido da região. A exuberância da vegetação deve-se principalmente ao seu material orgânico, o que torna esse bioma extremamente sensível à ação antrópica. A afirmação verdadeira, vocês já até disseram, né? Que quem utiliza o próprio material orgânico é a floresta amazônica. Pode passar. E para finalizar, sobre o Pantanal, a caça ilegal e a pesca predatória são ações propulsoras para a perda da diversidade genética da fauna nos diversos biomas, provocando a extinção de espécies e desorganizando a cadeia alimentar nos ecossistemas. Então, a região do Pantanal é aquela região onde muitas pessoas saem para pescar, né? Ou pessoas do mundo inteiro vêm pescar e vão caçar esses mamíferos, como a anta, por exemplo, né? Porque é um animal grande e não tem a chance de ataque, ou tem uma chance menor de atacar, né? Então, é um problema ambiental. Vamos lá. O ecossistema Restinga é parte integrante do bioma Pantanal, pois ambos estão próximos à região de praia. A Restinga faz parte de qual bioma? É o que, professor? Não ouvi. A Restinga faz parte de qual bioma? Está na praia. Nem sei, professor. Qual? Nem sei. Mata Atlântica. Mata Atlântica, né? É aquela graminha que tem lá na região da praia. Sabe assim, antes de começar a areia? O nome daquilo ali é Restinga. Ah, sim. Agora. Beleza?
Pode passar, Luan. Então, parabéns para vocês. Fizemos a devolutiva da nossa atividade, uma atividade bem simples, bem tranquilinha, era só ler as afirmações com calma. Pode passar, Luan. Vitor, se você se identificou agora, coloca a sua série para mim também. Então, vamos lá. Pode passar também, Luan. Então, vamos lá. Problemas ambientais contemporâneos. Então, hoje nós vamos tratar do contexto histórico, educação e gestão ambiental. Beleza? Pode passar, Luan. Então, primeiro, o que são problemas ambientais? É uma definição simples, bem simplista do que é um problema ambiental. Todo resultado maléfico, negativo, causado a um determinado meio, provocando desequilíbrio nas condições de vida dos seres vivos. Então, toda ação feita em um meio ambiente ou em um ambiente que vai causar desequilíbrio na forma como os seres vivos daquela região vivem e sobrevivem, eu vou chamar de problema ambiental. Ele pode ter um alcance maior ou um alcance menor, mas tudo é um problema ambiental. Então vamos lá, contexto histórico. Por isso que eu falei que a aula hoje seria meio biologia e meio história, né? Ou antropologia. A partir do momento que o homem ele passa ou ele se percebe como dono do ambiente, ele vai desenvolvendo essa visão antropocentrista, ou seja, o homem no centro de tudo. Então, ele se coloca num patamar superior às demais espécies. Ele deixa de se ver como um animal integrante do ambiente, como o ambiente inteiro veio para me servir. Então, ele passa a modificar esse ambiente. Antes disso, antes do desenvolvimento dessa consciência, ele vivia como um outro animal qualquer, com seus hábitos, mas sem modificar. Ele se aproveitava do que o ambiente tinha disponível para ele. Então, ele caçava o animal que estava lá à disposição, ele dormia onde estava à disposição, ele não modificava o ambiente. A partir do momento que evolutivamente essa consciência desperta, o homem começa a fazer a seguinte relação. O ambiente que está aqui, esse ambiente todo, esses animais, essas plantas, o fogo, as ferramentas, elas estão aqui para me servir. Então eu vou modificá-las para facilitar a minha vida. Essa é uma visão que a gente chama de antropocêntrica, o homem no centro de tudo. Pode passar, Luan. Então, a partir desse momento a gente pode dizer que os problemas ambientais passaram a ocorrer. O fogo passa a ser dominado por essas espécies ancestrais do homem, né? Do homem primitivo. Anteriormente, o fogo até acontecia, que existiam queimadas, mas elas eram de cunho natural, né? Uma tempestade, um raio atingia uma determinada região e aquela região pegava fogo. A partir do momento que o homem passa a controlar, ele sabe onde ele quer que pegue fogo, ele começa esse movimento de degradação ambiental. Porque ele acha, ou ele passa a acreditar que tudo aquilo ali foi feito para ele. E não que ele é um constituinte dessa relação. Beleza? Pode passar, Luan. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, viu? Me avisem aí, ou tiver alguma pergunta. Então, vamos lá. Antes do homem, como é que esse homem ancestral, os nossos ancestrais viviam? Eles estavam numa determinada região, viviam lá tranquilamente, se alimentavam do que tinha naquela região, dormiam onde dava, caçavam, enfim. Acabaram os recursos daquela região, ou o agrupamento de seres humanos
se tornava muito grande também para aquela região, o que acontecia? Eles procuravam outro lugar. Eles tinham um hábito de vida nômade. Eles iam pulando de lugar em lugar. Isso foi importante, inclusive, para a gente poder, para que o ser humano dominasse vários ambientes, né? Então, eles foram saindo daquela região menor da África, onde eles viviam, então o povoado, né, o agrupamento aumentava muito, não tinha como sobreviver, porque, não sei se vocês percebem, o único animal que consegue ter contato com todas as tribos que existem é o ser humano. Porque a nossa comunicação é rebuscada, né? É uma comunicação especializada. Apesar de haverem várias línguas, a gente consegue, de uma forma ou de outra, se comunicar com as pessoas que a gente nunca viu nos Estados Unidos, no Japão, na China. Os outros animais não conseguem isso. Eles se comunicam entre si dentro do seu grupo, que é uma comunicação rudimentar. Então, nesse primeiro momento, a gente tinha esse comportamento também. O nosso agrupamento ficava muito grande, se dividia e ia explorando outros ambientes. Pouco a pouco, com esse pensamento antropocêntrico do ser humano vindo, isso aqui vier tudo para me servir, ele vai abandonando esse comportamento nômade e ele vai se fixando em alguns lugares. Então, ele começa a modificar aquele lugar para que aquele lugar sirva a ele. Vocês estão compreendendo isso que eu estou falando ou não? Tá tranquilo? Sim, professor. Tá? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Então, assim, eu tenho um ambiente tranquilo, e ao invés de eu procurar um outro ambiente para sobreviver quando os meus recursos acabarem, eu vou tornar esse ambiente um ambiente que sempre tenha recursos para mim. Então, o homem passa, de alguma forma, a plantar, né, as primeiras atividades agrícolas, começa a aumentar esse povoado, porque essa comunicação já começa a ficar um pouco mais fácil, e ele começa a domesticar os animais. Percebam que ele começa a usufruir daquilo que a natureza tem. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber um animal que destoa de todos os outros. Né? Então, essa atividade vai se especializando cada vez mais. Essa atividade ela vai ganhando corpo, ela vai aumentando. Essas tribos ou esses povoados começam a criar suas próprias tradições. Eles começam a passar esse conhecimento de uma geração para outra. Olha, se plantar dessa forma aqui é melhor, se plantar daquela outra forma é melhor. Logicamente, não desse jeito que eu estou falando, né? Mas essa comunicação começa a ser passada. Essa noção de cultura passada pelas gerações, ela começa a ganhar corpo. Então, o homem não precisa mais sair da onde ele está. Ele precisa modificar o local que ele está para que seja efetivo para ele. Pode passar. Então, vamos lá. Então, a gente vai aumentando esses povoados, aumentando esse grau de complexidade até um determinado ponto. No ponto onde o homem começa a perceber que ele é capaz, ou começa a desenvolver, essa relação de troca. Então, eu não preciso mais plantar meu alimento, criar o meu animal, fazer a minha casa. Eu preciso me especializar em construir casas. Porque outra pessoa vai criar animal e uma outra pessoa vai plantar. E a gente vai comercializar entre si. Eu te ajudo a construir a casa, você me dá alimento, eu te ajudo a plantar, você me dá um animal, né, para me alimentar. E essa prática é o escambo. Já ouviram falar? Já ouviram esse termo? Eu não. Escambo. É troca que não envolve dinheiro efetivamente. Eu tenho algo que você quer e você tem algo que eu quero. Então, eu planto alface.
e você cria gado, por exemplo. Você quer comer alface e eu quero comer carne bovina, né? Carne de boi. Então, o que eu faço? Você me dá um bife e eu te dou um pé de alface. Certo? Então o escambo era o que a gente chama de troca hoje em dia. Troca. É troca. É exatamente. Então, o que ele começou a perceber? O homem começou a perceber que ele tinha que aperfeiçoar as suas habilidades. Ele tinha que ser um bom carpinteiro, ele tinha que ser um bom cultivador, um bom pecuarista, enfim. Para que a moeda de troca que ele possui seja forte em relação, ou tenha poder em relação às outras. Até por isso essa relação de cultura, onde o pai ensina o ofício para o filho, que ensina para o neto, e essas questões vão sendo passadas de geração em geração. Então a gente vai saindo desta relação de povoar, né, ou de viver em aldeia, para um estado medieval. Então eu já começo a ter aquelas construções maiores. Por que eu já começo a ter essas construções maiores? Porque eu emprego mão de obra. Alguém constrói algo para mim em troca de alguma coisa. Tá vendo como o grau de complexidade aumentou? Se eu vou construir algo grande, maior, eu vou desmatar mais, porque eu vou precisar retirar mais matéria-prima, eu vou precisar de mais espaço, eu vou precisar de usufruir mais da natureza ainda. Né, para que esse meu bem-estar seja satisfeito de alguma forma. Pode passar. Então, eu tenho lá sociedades medievais vivendo nesse processo econômico rudimentar, né, o processo dos feudos. Feudalismo vocês já conhecem, ou não ainda? Não? Conhece, Alguns professor? professores já falou, professor. Beleza, então ótimo. Então, a gente vai passar um bom tempo vivendo nesse sistema feudalista, né? Nós, que eu digo, o ser humano. Vivendo nesse sistema um pouco mais fechado, e pouco a pouco o homem começa a ter a necessidade. Fiz um salto histórico enorme aí, né? Mas, enfim, um jump gigantesco. Mas vamos lá. O homem começa a sentir a necessidade de não só viver naquela região onde ele está. A sensação ou o desejo de dominar uma área maior começa a permear o pensamento do homem. Ele começa a pensar assim, a minha região aqui é tão maravilhosa, a nossa cultura é tão perfeita, ela é melhor do que a cultura do outro povo lá. E eles precisam saber disso. Eles precisam viver do jeito que a gente vive. Né? Então, essa sensação de pertencimento, de o nosso é bom, o deles é inferior, então eles precisam saber como é que é ser bom, começa a permear o pensamento humano. Então, o que acontece? A gente vai saindo desse sistema feudalista, esse movimento medieval, e vai entrando pouco a pouco nesse sistema capitalista, onde não basta eu ter, eu preciso passar para os outros. Então, aí a gente sai da questão do capital, valor, dinheiro, e entra também na transmissão de cultura. Eu não quero mais passar a minha cultura, a minha religião, enfim, o meu modo de vida só para o meu filho. Eu quero passar para todo mundo, porque eu acho que o meu é bacana, ou é melhor do que o dos outros. Então, aí a gente começa a ter esse pensamento um pouco mais econômico sobre as situações. E, de novo, eu quero expandir mais, eu quero crescer mais, eu quero dominar mais. Então, eu preciso retirar da natureza mais material.
eu preciso consumir a natureza mais ainda. Por isso que países europeus, né, poucos deles, ou não sei, pouquíssimos, mantêm natureza da forma original. Os países que têm programas de reflorestamento e tal, eles têm reflorestamento, então já não é mais a mata original. Por quê? Porque eles acreditavam que a forma de crescimento, de expansão, era vamos derrubar tudo. Vamos derrubar, porque a gente precisa de madeira, a gente precisa de alimento, a gente precisa de lugar para ter pasto, a gente precisa de espaço. E essas árvores, ou essa floresta aí está nos atrapalhando. Certo? Dúvidas até aqui? Não, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, domingo não, né? Você é louco, Então, sim, tá pode suave. passar. Pode passar. Então, vamos lá. Então, eu tenho agora, como problema ambiental, a passagem do meu estilo de vida. Então, eu tenho lá os europeus querendo dominar tudo e todos, e cada um achando ou acreditando que a sua forma de viver é melhor, e que destruir o meio ambiente era a forma inevitável. Para crescer, precisava desmatar. A conta que era feita, ou o pensamento, era basicamente esse. A mola propulsora. Para eu crescer, eu preciso construir muito navio. O navio é feito de quê? Árvore. Então, o que eu preciso fazer? Derrubar a árvore. Certo? Então, o homem passou a sentir essa necessidade dessa expansão de território e de passagem da cultura. Tanto é que, por exemplo, os portugueses chegaram aqui e a forma como os índios viviam era errada, ponto. Ser católico é o correto. Ponto final. Foi o pensamento lógico, né? Para a época e para eles. Que forma absurda de se viver. Então, como a nossa forma de viver é superior e é melhor do que a deles, vamos passar a nossa forma para eles. Eles não sabem que eles querem viver assim. Eles não entendem o quão bom é viver num país com calor de 40 graus, com, né, as mulheres com 7 saias diferentes. Sensacional, né? Até hoje a gente passa por isso. Terno e gravata. Eu não sei se os meninos já utilizaram aqui. Já? Já. Já. Aquilo em algum momento combina com o clima tropical brasileiro? Não. Não. De jeito nenhum. Mas assim, os outros povos, esses povos mais dominadores, eles acreditam que o estilo de vida é melhor. Então o índio está lá sem roupa, tomando banho de rio quando quer, né, se alimentando do que a floresta tem disponível para ele, desmatando o mínimo possível, né, mas não com pensamento, mas que para ele não tinha essa sensação de domínio, de territorialidade, né, falar assim, não, vamos expandir, vamos levar o nosso estilo de vida para todo mundo. Nós estamos vivendo assim, está dando certo para a gente, está todo mundo comendo bem, todo mundo vivendo bem, vamos manter assim. Ou o português que chega com um pensamento diferente. Ele veio aqui e fala assim, não, como é que anda sem roupa por aí? Que absurdo, tá errado. Vamos botar roupa nesse povo. Eles vão colocar um monte de roupa embaixo de 40 graus, mas, enfim. Porque acreditava-se que a forma correta de se viver é aquela. E para manter também, né? Porque se for deixando, eles acreditavam que ia sumir. Então, para manter o estilo de vida, precisava dominar um espaço cada vez maior. Pode passar. E chegamos até
um homem contemporâneo, né? Esse após a Revolução Industrial, a gente agora. Então, nós temos uma explosão demográfica enorme. Vocês sabem o que é demografia? Não. O que é uma Não. explosão demográfica? É aumento populacional. Aumento de gente. Então, a população humana bate recorde atrás de recorde de quantidade de pessoas ano a ano, né? A gente não tem situações que fazem com que haja retrocesso na quantidade de pessoas que existem. Inclusive, nós ainda sofremos do efeito contrário. Toda vez que tem uma tragédia, não sei se vocês sabem disso, toda vez que existe uma tragédia muito catastrófica, assim, de muitas pessoas morrerem ao mesmo tempo, por algum motivo, 9, 10 meses depois, nasce um monte de gente. Você sabia disso? Como assim, Loucura. professor? Uau, morreu duas Assim, pessoas. Assim, 11 de setembro. Ataque às Torres Gêmeas, foi uma comoção enorme, morreram muitas pessoas de uma vez só. Foi televisionado, então impactou muito a vida das pessoas. Então, todo mundo, principalmente na região mais próxima, e os americanos, né, basicamente, assim, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, eles começam a dar um valor à vida diferente do que era dado anteriormente. Assim, meu Deus, e se isso acontecer de novo? Então, as relações humanas são modificadas ou intensificadas por algum tempo. E o resultado disso é aumento populacional. Ah, entendi. Então, se contar 9, 10 meses após o ataque 11 de setembro, tem um monte de criança que nasceu. Professor, então, por exemplo, tipo, aqui no surto da Covid-19, já morreu uma pá de gente e tal, e ficou de quarentena. Aí vai ter uma valorização, tipo, da nossa vida em sociedade, né? Então, Sim, provavelmente esperamos, vai né? crescer os números de pessoas A aí. tendência sim. Assim, é porque como o nosso impacto da Covid, ele é grande, mas ele é diluído, né? Ele não é tudo de uma Os vez, números ele é aos estão, poucos. assim, ao longo de dias estão morrendo muitas pessoas, né? Mas provavelmente aconteça essa valorização das relações sociais, aconteçam sim. Né? Porque a gente está sentindo falta de coisas básicas, né? Sala de aula, abraço, aperto de mão, são coisas que fazem falta e a gente fica assim, caramba, lembra aquela época onde a gente dava um abraço no outro? Olha que coisa. Parece distante, né? Então, se eu aumento a população, eu preciso aumentar a produção. Para aumentar a produção, eu preciso retirar mais da natureza. Porque não existe de fora para o planeta. Dois termos que a gente utiliza na nossa vida, mas que para o planeta não fazem sentido nenhum. Trazer de fora e jogar fora. O planeta não tem fora. Vocês entenderam isso que eu falei? Aham. Vai Sim. ficar em algum lugar, né? Tipo, não tem Vem de algum lugar do planeta. Então não dá para falar É assim, economia, né, professor? economia. Não tem como eu falar assim, ah não tem nada a ver isso aí não, traz de fora. De fora da onde, cara pálida? É de outro lugar, do planeta. Ah, pega isso aí e joga fora. De fora da onde? Vai jogar em algum lugar do planeta da mesma forma. E ele é organismo interligado. Então eu tenho uma população crescendo enormemente, eu tenho preciso produzir muito alimento, preciso produzir muita coisa para suprir essa população. Aí, e com o processo de otimização e massificação desse processo, que antes as coisas eram feitas manualmente, né?
O cara ia lá e fazia um pilão, aí ele terminava aquele pilão, aí ele ia lá e fazia um vaso de cerâmica, aí ele terminava o vaso de cerâmica, ele ia lá e fazia outro vaso de cerâmica. Aí ele fazia outro vaso de cerâmica. Pós-revolução industrial, com o maquinário, eu começo a produzir em massa. Tenho mais produção, tenho mais... dou mais condições para que esse grupo se estabeleça, aumenta mais a população. Então, tem alimento, tem segurança, tem abrigo, cresce a população. E um advento novo, algo que está acontecendo de alguns anos para cá, que é a cultura do consumo. O que é a cultura do consumo? Antigamente, mas bem antigamente mesmo, tá? Nós comprávamos as coisas para durar. Então, móveis antigos duravam, roupas antigas duravam, sapatos antigos duravam, enfim. Mas hoje em dia, a cultura do consumo faz com que não é interessante ter algo que dure por muito tempo, porque ele vai ficar obsoleto. Então, eu tenho o iPhone, exemplo. O iPhone 5, sei lá. No ano seguinte, a Apple lança o iPhone 5X. Enfim. Que tem um botão de aumentar o volume a mais. Aí eu olho para o meu iPhone 5 e falo assim, que bosta, não serve para nada. Não tem esse botão a mais. Aí eu vou lá, compro o iPhone 5X. Quando eu termino de pagar o iPhone 5X, eles lançam o iPhone 6, que tem uma câmera com 1 megapixel a mais de resolução. Aí eu olho a foto do iPhone 6 e olho a foto do meu iPhone 5X e falo assim, meu Deus do céu, por que eu comprei esse lixo? Professor, Oi. aí já entra no consumismo, né? Porque o ser No humano consumo- deseja aquilo que ele não tem. Aí quando ele Exatamente. conquista, ele deseja aquilo que ele não tem ainda. Então se vira um ciclo infinito, né? Então, é essa cultura mesmo. Nós temos uma cultura de consumir. Consumir é legal. Ter o iPhone taranã, 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 é melhor. Né? Ter Mas a todos os rede... seres humanos são consumistas, né? Sem dúvida Não tem alguma. como. Sem dúvida alguma. E assim, em um determinado grau, a gente pode discutir que isso foi interessante ser assim. Né? Nós não teríamos evoluído e nos tornado o que somos hoje se isso não acontecesse. Se, por exemplo, lá nos primeiros computadores feitos, o homem fala assim, tá bom assim, e vamos continuar utilizando esse para sempre. Essa cultura de querer um pouco mais, de aquilo não satisfazer, em certa medida, ela é interessante. O nosso problema aqui é o excesso da cultura do consumo. Beleza? Beleza. Porque vocês já imaginaram a gente estar em isolamento? É que vocês não são da época do Nokia, do jogo da cobrinha. Vocês já imaginaram estar em isolamento social, sem videoconferência, sem WhatsApp, né? sem plano de internet gratuito aí para conversar pelo WhatsApp, só com o jogo da cobrinha no celular? Ou nem isso, tendo que mandar carta, chegando uma semana depois? Então, em algum momento, falar assim, não, mas esse celular desse tamanho, com essa bateria gigante ali, que não pega em lugar nenhum, não está tão legal assim. A gente precisa melhorar isso. Então, essa cultura, ela é interessante, em certo modo. Pode passar. Então, eu tenho algumas proposições aqui, algumas sugestões. Sugestões amplas, tá? Coisas grandes, que fogem à nossa governabilidade um pouco enquanto indivíduos. A gente pensar um pouco mais como sociedade. Pode passar. Então, eu tenho
A primeira proposição, a primeira sugestão seria educação ambiental e gestão ambiental para a sociedade. E não só norma e legislação, mas gestão ambiental voluntária, acessível. Aquela empresa que não deseja implementar ação de marketing ambiental e beneficiar quem pode fazer isso. Por exemplo, empresas ecologicamente corretas, elas de alguma forma precisam ter algum benefício por fazer isso. Né? Elas precisam ser vistas de outra forma. E, inclusive, de alguma forma, eu não sei se como é que eu posso dizer? Se vocês veem essa situação, o Brasil passa por uma situação dessa atualmente, governamental. Pode ter o âmbito político também, né, interesses escusos, europeus, enfim, mas tem muita empresa que olha e fala assim, não, eu vou privilegiar o produto dessa empresa aqui porque ela é sustentável de alguma forma. Né? A segunda proposição seria a adoção de boas práticas socioambientais, no apoio na implementação dos sistemas de gestão ambiental, na colaboração mútua na gestão compartilhada dos recursos naturais, que tanto necessitamos para a nossa e para as futuras gerações, bem como os problemas ambientais que assustam toda a humanidade. Então, a gente precisa adotar alguns tipos de prática socioambiental. Não estou falando de se tornar um ecochato, né? Porque também falar desses assuntos, as pessoas ficam assim, lá vem o ecochato. Jogou um papelzinho na rua. Meu Deus, esse papelzinho vai demorar não sei quantos anos para se decompor. Rasgou a folha do caderno. Você sabe quantas árvores são destruídas por aqui, né? Não é isso. Mas algumas ações, algumas situações, elas precisam ser feitas. Esse papel de sensibilização e conscientização, ele precisa ser feito de alguma forma. Ele precisa... os recursos naturais, eles estão aí para ser usados. E, em momento nenhum, a gente pode ter o discurso de que preservar é diferente de crescer economicamente. Esse discurso precisa andar junto. Como? Não sei. Mas precisa. Se eu tiver a resposta, eu vou ficar milionário e vou dar aula só por esporte. Mas precisa alinhar. Né? E, por fim, políticas de Estado que privilegiem o desenvolvimento sustentável. Vocês sabem a diferença da citação Estado e governo? Quando eu falo política de Estado ou quando eu falo política de governo? Sim ou não? De Estado seria imposto somente tipo, no Estado? Não. Estado do quê? Civil? Então não sei. Política de Estado. Não de Estado enquanto unidade federativa. São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o nosso país, ou os países, implementam políticas de Estado. E existem políticas de governo também. Vocês sabem a diferença de uma e de outra? Não? Não sei não, professor. Então vamos lá. Quando eu falo que eu preciso de uma política de Estado que privilegie o desenvolvimento sustentável, eu estou falando de uma política que, independente do governo que esteja acontecendo, ela precisa acontecer. Compreenderam? Então, por exemplo, fornecer saúde pública de qualidade gratuita tem que ser uma política de Estado no nosso país. Independente se o governo é do Bolsonaro, do Lula, do sei lá de quem for, do Fernando Collor, do Fernando Henrique, do Itamar Franco, de quem for, a política de Estado
é de oferecer ao cidadão saúde pública gratuita e de qualidade. Já as políticas de governo, elas mudam de acordo com o governo vigente. Conseguiram compreender? Sim. Por exemplo, um governo alinhado mais ao liberalismo, mais à direita, tem políticas de governo que o levam para esse local. Então, ele resolve os problemas, ou pensa os problemas, nesse campo político. No campo liberal, à direita, enfim. Já o mais à esquerda, mais progressista, enfim, dê o nome que se dê, eu vejo os mesmos problemas e tento resolvê-los de outra forma. As proposições são diferentes. Isso são políticas de governo. Agora, uma política de Estado são aquelas políticas que, independente se esse governo está mais alinhado à direita ou mais alinhado à esquerda, elas precisam acontecer. Preservar a Amazônia tem que ser política de Estado. Não está escutando, Jamile? Nada, nada, nada? Então, assim, como o governo vai preservar a Amazônia, não sei, mas não dá para entrar um político e falar assim, não vamos preservar nada, não vamos matar tudo. E o próximo, entendeu? Existe essa diferença na leitura. Quando vocês forem fazer essa leitura e ver assim, não sei o que é política de Estado ou política de governo. Já comecem a pensar assim. Certo? Beleza? Então, vamos lá. É preciso que o Estado moderno, através de seus administradores públicos, no seu papel de gestor indutor, crie uma aliança global para minimizar os efeitos nefastos das ações antrópicas em uma corrente única e sólida, em busca de uma ecossidadania planetária. Então, o Estado precisa, de alguma forma, criar movimentos, ou começar do Estado, né, e essas políticas serem diluídas até o cidadão, de forma que a gente consiga utilizar o meio ambiente, modificá-lo de certa forma, porque não tem como retroagir, não tem mais como a gente voltar a ser nômade. Não existe mais essa possibilidade. Não, gente, agora a gente não vai parar de desmatar, não vai desmatar mais nada, cada um só vai se alimentar do que coletar, acabou o suprimento, muda de região. É impossível fazer esse retrocesso. Então, o que a gente precisa pensar? Que as políticas precisam nos dar uma diretriz, nos dar enquanto sociedade, uma diretriz entre eu preciso modificar o ambiente sim, mas eu não preciso fazer isso de uma forma a destruí-lo e eu não ter mais aquele recurso. É usar bem para usar sempre, sabe um ditado popular? Ao invés de eu sair destruindo tudo de uma vez, eu vou, utilizo, retiro o que eu preciso, retiro o necessário. A floresta, os biomas têm um poder de recuperação, o ser humano tem inteligência para contribuir para acelerar esse processo, para que tenha sempre o meio ambiente à disposição. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tenho não. Não. Tá tranquilo? Tá. Tudo tranquilo. Beleza. Tranquilinho, né? Graças a Deus. Tranquilo, eu fico em Jacaré no Panta. Então, vamos lá, pessoal. A gente está finalizando. Pode passar. Esta aula eu retirei de um artigo de um estudante. Tem aqui as referências bibliográficas para vocês. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Pode passar. Pode passar de novo. E eu vou terminar a gravação, pessoal, e eu quero ter uma palavrinha com vocês, antes que vocês debandem da sala, sobre 2 assuntos, tá? Na verdade, basicamente um só. Vou falar sobre um agora.